Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Santa Igreja Católica ensina que através do sacramento do batismo somos ingressados na vida sobrenatural da fé e, consequentemente, na comunidade dos santos, a Igreja de Deus. Com efeito, foi o próprio Cristo que nos ensinou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, conforme João 3,5. Porém, através do pecado, somos afastados da vida da graça, desta vida sobrenatural, da vida espiritual. E por esta mesma razão, nosso Senhor instituiu o sacramento da reconciliação, para que, através dele, possamos voltar à comunidade dos santos de Deus. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem vos retiverdes, lhes serão retidos. João 20, 22 a 23. Quantos católicos realmente se reconciliam com Deus através do sacramento da reconciliação? Infelizmente, é notório notar que a grande maioria não. E se estão mortos para a vida sobrenatural da fé, não passam de mortos que acreditam estar vivos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1446, ensina o seguinte: Cristo instituiu o sacramento da penitência para que todos os membros pecadores de sua Igreja, antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram um pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. A eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se e recobrar a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam esse sacramento como uma segunda tábua de salvação, depois do naufrágio que é a perda da graça. Como dissemos, é através dele que nós pecadores voltamos à vida de graça no seio do redil do Senhor, que é a sua Igreja. A Santa Igreja, com maternal amor, nos lembra que não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua Igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Vemos isso no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982. Então temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Toda pessoa zelosa cuida bem de seus bens. Cuida da manutenção e limpeza do seu carro, cuida da higiene da sua casa, da conservação dos móveis, das suas roupas e por aí vai. Porém, o nosso maior tesouro é a nossa alma espiritual e imortal. Por esse motivo nos alertou o próprio Senhor, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Porém, nem todo pecado nos exclui da vida da graça. Por isso a Santa Igreja classifica as nossas faltas com Deus como graves ou mortais e cotidianas ou veniais. Sobre isso nos ensina o Catecismo. No parágrafo 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Arrecata a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, o estado de graça. E este estado, se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno,
já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Já sobre o pecado venial, a Igreja ensina o seguinte no seu parágrafo 1863 do Catecismo. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Merecem apenas, então, penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer um pecado mortal. Mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. Com efeito, ensinou São João, evangelista e apóstolo, que há pecado que é para a morte e há pecado que não leva à morte. Primeira carta a João 5, 16, 17. Ora, aqui São João ensina que há uma classe de pecados que causam a morte espiritual, para a vida de graça, e outra que não. Embora a Santa Igreja mande confessar nossos pecados graves ou mortais, pelo menos uma vez ao ano, aquele que não confessa regularmente, uma vez por mês, por exemplo, é negligente consigo mesmo. É como deixar de limpar-se, como deixar de ir tomar banho, só que em relação à sua alma. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da descrição, é obrigado a confessar os seus pecados graves, dos quais tem consciência pelo menos uma vez ao ano. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. A Igreja ensina isso lá no seu Catecismo, no parágrafo 1457. Até mesmo os pecados veniais, a Igreja nos recomenda que sejam entregues no confessionário. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, que são os pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais nos ajuda a formar uma consciência, a lutar contra as nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo e progredir na vida do Espírito. Recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Também a Igreja ensina isso no Catecismo, no parágrafo 1458. A confissão regular educa a nossa alma a lutar com mais veemência contra os pecados e nos dá mais consciência deles. De outro modo, corremos o sério risco de nos acostumarmos com o pecado e termos a nossa consciência, então, assim, adormecida, o que seria um grande perigo para a nossa salvação. Lembra que nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou, sede vigilantes, Jesus nos ensinou que Ele é a videira e nós os ramos, conforme João 15, 5. São Paulo já utilizava a figura da igreja como corpo místico de Cristo, para nos ensinar de uma forma simples que o mistério de que todos os santos estão unidos a Jesus como membros que fazem parte de um só corpo, conforme 1 Coríntios 12, 12. Com efeito,
quando ainda era Saulo de Tarso e perseguia os cristãos, Jesus apareceu e lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conforme Atos 9:4. Mais uma prova da união mística e misteriosa que nós temos com Cristo quando estamos em estado de graça. Entretanto, o pecado grave, embora nos mate para a vida de graça, não nos separa da Igreja, exceto nos casos de heresia, apostasia e cisma. Segundo o Código de Direito Canônico, o número 751, chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Apostasia, o repúdio total à fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os mesmos membros da igreja a eles sujeitos. Somente estas faltas são causa de excomunhão, isto é, podem fazer um católico deixar de ser membro da Igreja de Cristo. Então, apesar dos pecados, continuamos membros da Igreja. Tá? Os cristãos que pecam gravemente são como ramos que, embora já não tenham a vida de graça em si, embora secos, ainda estão unidos à videira e só serão separados no dia do juízo, como nos ensinou o próprio Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. João 15:1. Dito isto, a igreja possui muitos membros em seu redil e que estão mortos espiritualmente. Apesar de estarem vivos para a vida sobrenatural, estão mortos para a vida. Apesar de estarem vivos para a vida natural, estão mortos para a vida sobrenatural. É o que eu chamo de igreja zumbi, uma parcela da igreja de Deus formada por verdadeiros mortos-vivos. Iludidos pelos prazeres do mundo, estas e pelas realizações mundanas, têm a falsa impressão de que vivem, mas não passam de almas miseráveis que, na maioria das vezes, não têm discernimento do estado deplorável em que vivem. Depois de tudo o que dissemos, fica claro que aquele que não confessa os seus pecados está morto para Deus, está excluído para a vida dos santos de Deus. E aquele que acha que só tem pecados veniais está apenas inconsciente do seu estado de miséria. Tá? E ainda que estivesse certo, o próprio catecismo faz um alerta bem interessante. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os considera insignificantes. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Catecismo da Igreja Católica 1863. Pois cuidemos da nossa salvação e que sejamos vigilantes quanto ao nosso estado de graça. Que não sejamos orgulhosos, mas humildes e conscientes da nossa miséria, para que não sejamos repreendidos pelo Senhor, como lemos no livro do Apocalipse. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas.
Eu repreendo o castigo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e repreende-te. Apocalipse 3:17 a 19.